Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui é o irmão Gabriel, passando aqui para falar com os irmãos deste grupo, abençoado de Deus. Meus irmãos, nesta manhã aqui o motivo é para a gente debatermos mais o tema de ontem, que era um tema muito importante, viu? A tricotomia, o homem, o corpo, a alma e o espírito. Muito interessante. Essas três naturezas, qual a gente sabe que um é material, que é o corpo, e as outras duas são imaterial, que é a alma e o espírito. Ontem eu até fiz um contraste em relação ao espírito, a alma e o corpo. O espírito é aquela relação que todo ser humano em Cristo Jesus tem com Deus, e é necessário ter o espírito para ter uma conexão do meu espírito com o Espírito Santo de Deus, e ali eu tenho uma relação mais íntima com Deus. E em relação a isso, a gente vê também a alma, né? A alma é onde tem o sentido das razões, emoções, evoluções, tudo aquilo que tem um sentimento. E o interessante é que ali a gente falou também a respeito que o homem, a alma do homem tem a razão, que é a questão da racionalidade. Sendo também que a gente debateu a questão do animal, que o animal tem corpo e tem alma, mas não tem o espírito. O animal tem sentimentos, mas ele não tem a razão, que só foi dado ao homem, né? Que é imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. Portanto, isso aí foi algo ímpar, dado somente para os homens que Deus ali vos deu, quando soprou ali nas suas narinas, dando fôlego de vida, algo ímpar, algo somente para o homem, não o ser irracionais como animais. São seres sobreviventes, são seres que Deus criou, seres viventes, na verdade, que Deus criou, com o sentido que o homem dominaria, o homem cuidaria de tais seres sobreviventes. Portanto, é muito interessante essa parte da tricotomia, a qual nós venhamos estudando e iremos estudar diante de todo esse assunto em relação à tricotomia, né? O corpo, a alma e o espírito. Chegou no momento da nossa aula uma pergunta muito interessante, por sinal, e é bom na EBD ter esse tipo de pergunta para que abra mais o pensamento dos irmãos, para que abra mais o entendimento dos irmãos em relação a um assunto. A nossa irmã perguntou em relação, quando falei que a alma e o espírito retornaria para Deus, e o corpo. No momento que estamos abordando, no momento atual, quando falamos de hoje, nós estamos falando do arrebatamento, não estamos falando da ressurreição, mas estamos falando do momento da tricotomia, que é o momento do corpo, da alma e do espírito. E nesse dado momento, a gente entende que quando o justo morre, até expliquei ali em relação à parábola do rico, do Lázaro e do rico, no capítulo de Lucas 16, versículo 22, onde ali a gente explicou até um pouco em relação a tal, onde a gente entende ali naquele momento que quando se morria o justo, ele iria para o seio de Abraão, ele ficava no seio de Abraão, um local ali agradável, né? Um local bom. Mas quando a pessoa que não era justa morreu, ele ficava num local de tormento, né? É tanto que a gente vai ver nessa passagem bíblica de Lucas 16, a partir do versículo 22, que quando ali o rico diz assim: Pai Abraão, deixa que pelo menos Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque na minha boca. Quer dizer que o local que ele estava é um local de tormento. Aquele que não era justo, aquele que não seguia os preceitos da lei, os preceitos divinos, ele infelizmente ia para esse local. E tinha uma separação de um grande abismo, que nós conhecemos como Tártaro, certo? Esse grande abismo é onde está ali os anjos que Deus falou, que ainda tinham alguns anjos aprisionados. A maior parte elas estão soltas. Essa maior parte está buscando corpos para que ela venha usar para fazer os seus malefícios aqui na terra. Mas voltando ao texto de Lucas 16, 22, a gente vê ali claramente, irmãos, que aquele local onde o rico estava era um local de tormento. A palavra de Deus vai dizer também que quando Lázaro morreu, os anjos recolheram o seu corpo. Certamente o corpo do rico não foram os anjos bons, foram os anjos maus que recolheram o seu corpo e levaram para aquele local de
tormento. Portanto, amados, quando na época de Abraão, desde Adão até chegar aqui no Novo Testamento, da igreja ser inaugurada, as pessoas que eram justas iam para o seio de Abraão, e as pessoas que não eram justas, entendimento de hoje, que não aceitavam a Cristo, ela ficava neste local de tormento, certo? É bom entender isso aí. Quando eu falo as pessoas, eu falo a alma e o espírito, porque é a parte imaterial, certo? É aquela parte que retorna para um local de aguardo, um estado intermediário, um local de aguardo. Portanto, os justos ficavam aguardando ali no seio de Abraão e os injustos ficavam no local de tormento, onde conhecemos hoje como inferno, certo? E hoje, quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário, é interessante isso aí, irmão, que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele inaugurou uma coisa interessante. Ele inaugurou ali o período da igreja. A igreja nasce na morte de Cristo na cruz do Calvário, mas é inaugurada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, certo? É bom entender isso daí. A igreja não faz parte mais da lei, que é essa parte da questão onde estavam falando do seio de Abraão. Ali ficavam apenas aqueles que morreram de Adão até essa iniciação da morte de Cristo. Pronto. A partir desse momento, os que morreram em Cristo Jesus, eles vão para o paraíso, que é o caso ali do ladrão da cruz, do capítulo 23 de Lucas, versículo 43 em diante, né? Capítulo 23, versículo 43 em diante, que é aquela passagem muito conhecida, quando Jesus estava ali no Gólgota, estava ali na cruz, tinha o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Interessante que Jesus estava no centro, amados, ali configurando pela visão do povo que estava acusando que ele era o maior dos malfeitores, entre os demais que ali estavam. Interessante nós notarmos também que quando é colocado aquela placa acima da cabeça de Cristo, o pastor Juliano Fraga fala muito bem disso. Eu gosto muito de assistir ele, pois tem ali subsídios bíblicos, tem ali algo que esclareça o que está falando, e eu tenho muito agrado de escutar pessoas dessa natureza que tem ali Bíblia, certo? Tem ali Bíblia e vai fundo, não fica somente no raso, querendo criar alguns debates para tirar ali a alusão do que você está querendo repassar para a classe, amém? Portanto, a gente vê ali que Juliano Fraga, ele coloca ali uma visão que quando Herodes coloca ali acima de Jesus, rei dos judeus, ele está ali, é criado o primeiro panfleto evangelístico em relação de quem é Cristo. Interessante, muito isso aí. Porque o ladrão, ele vai olhar, o ladrão da direita que reconhece Cristo como um rei, ele vai dizer, olha, se ele tem, olha a visão de Juliano Fraga, eu acho interessante. Se ali está dizendo rei dos judeus, se ele é rei, ele tem um reino. E se ele tem um reino, eu vou aqui me amparar a este Jesus. E o ladrão ali da direita, ele diz, olha, reconhece que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo e que Jesus poderia salvar. E Jesus, vendo isso ali, a intenção do coração do ladrão, Jesus diz naquele dia que hoje mesmo, olha aí a inauguração, quem foi que inaugurou o paraíso? Foi o ladrão que estava com Cristo ali na cruz, amados. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a gente vê que a partir da morte de Jesus, Jesus desceu ao Hades, desceu no local onde estavam os ímpios, abaixo, certo? Bom de entender isso aí, estavam abaixo. Desceu lá para quê? Para pregar. Mas para pregar para ímpios, para salvação, não, amado, de maneira alguma. Também vejo essa visão da mesma minha que Juliano Fraga tem, o pastor Juliano Fraga. Ele desceu ali e quando fala pregar é anunciar a vitória. Aí a partir desse momento ali, ele pega aquele povo que está, olha aí o interessante, presta atenção, ele pega aquele povo do Antigo Testamento, os justos, que estavam no seio de Abraão, desde Adão, todos aqueles que foram justos, Abel, todos os que foram justos, na verdade, perdão, Abel, que Caim matou Abel, né? E os demais de lá para cá, para que entendem, tem uma intercessão, termina ali na morte de Cristo, esses daí do Antigo Testamento, de maneira alguma, eu anulei
a questão de reparar que o que acontecia no Antigo Testamento no seio de Abraão. Não anulei. Eu só expliquei que ali era um momento que acontecia da salvação dos justos, para onde os justos iriam e para onde os injustos ficavam, certo? Eu não anulei. Só expliquei esta parte. E ali Jesus desce aquele local até as mansões celestiais, os locais de baixo, e pega todos aqueles que morreram de Adão até a morte de Cristo e leva para o paraíso, inaugura o paraíso. Portanto, hoje, se morrermos em Cristo, a pessoa que morre em Cristo Jesus, preste atenção, morre em Cristo Jesus com a certeza da salvação, a parte material, o corpo, vai ficar na sepultura. Agora a parte imaterial, que é a alma e o espírito, ela vai para o paraíso com Cristo. Ela estará lá no paraíso com Cristo. Eu estou falando hoje. Não vá fazer uma mistura de hoje com quando Jesus vai arrebatar a igreja e quando os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão com corpos glorificados. Interessante muito isso aí, viu? Eu estou falando hoje. A pessoa que morre hoje, o que morre em Cristo Jesus, ela vai para o paraíso. E as que morrem sem Cristo Jesus, irmão, ela vai... A pessoa, quando eu falo alma e espírito das pessoas que não morreu com Jesus, ela já morreu espiritualmente na terra, já está morta espiritualmente, que existe 3 tipos de morte: a morte física, a primeira morte física, onde uma pessoa pode vir nos matar, eu sempre gosto de falar isso. A morte espiritual, com uma pessoa que não quer nada com Deus, ela está, um dia quis alguma coisa com Deus e de outra forma ela se desviou, ela está morta